debate, mas só para... Estava falando para vocês, também é importante da gente saber mais a respeito da energia nuclear. Nos parece algo muito fora do nosso contexto, do nosso dia a dia, mas que é uma das medidas tem sido propagada, né, como uma medida de energia limpa, por conta do processo, até ter algumas questões possam ser consideradas uma energia limpa, mas no momento uma das questões é o lixo nuclear, né, que é um lixo que, vamos dizer, que é eterno. Então, para algum lugar esse lixo deve ir. A mineração e enriquecimento do urânio, que no Brasil acontece, lá na Bahia, em Caetité. Tem uma luta social acontecendo lá em função da população não ter os esclarecimentos do que implicações essa exploração de urânio e o seu enriquecimento pode vir a implicar na sua saúde. E nesse contexto de Rio Mais 20, desenvolvimento sustentável, economia verde, né, essa uma solução para o clima, né, com a energia nuclear é muito vendida. Né? E se a gente, enquanto brasileiro, muitas vezes vê e percebe a sociedade japonesa como uma sociedade mais organizada, com uma forma muito diferenciada de se organizar quanto no Brasil, né? E lá está acontecendo essa série de desinformação com a população, né? O que pensar do Brasil, né? Já tem duas usinas nucleares, né? E tem uma terceira. Desculpa. Eu estava pensando para cá. Tem uma terceira a vir a ser construída, né? Então, e a sociedade brasileira não está envolvida, participando desse processo, podendo apresentar, né, os seus questionamentos. Então, é importante a gente se apropriar e estar pensando nisso. Eu vou passar já para a Lúcia, que é do Amigos da Terra Brasil, e vai falar um pouco para nós, então, sobre um pouco mais ecológico. Bom dia, então, a todas e a todos também. A minha ideia era falar um pouco mais, a gente explorar um pouco dessa temática. Desse desafio que é colocado para nós de pensar, entender mais e fortalecer as alianças e um movimento realmente de luta frente ao que está colocado aí sobre o capitalismo verde, sobre a economia verde, que é a agenda, é o foco dessa conferência mundial que vai acontecer em junho no Rio de Janeiro, mas não se resume a um resultado de um evento mundial, né, de negociações, mas de um processo que a gente está vendo e que, como levantou a Cíntia, em relação aos eixos temáticos que a marcha trabalha, um deles é a luta contra a mercantilização da vida e contra a privatização dos bens comuns, a gente pode pensar frente a isso, nós já estamos preparadas, esclarecidas e já estamos trabalhando nesse sentido, né? Então, o que será que vem de novo por aí? Por que a agenda e o processo de implementação da economia verde a gente chama de um processo de avanço do capitalismo, com novas formas inovadoras de reprodução, com mercantilização da vida ao extremo e uma financiarização da vida, dos bens comuns, entendidos não só como a natureza, a água, a biodiversidade, mas os bens comuns entendidos inclusive como as relações humanas com a natureza, entendendo, como bem resgatou a Nalu, essa reconciliação, né, da questão do ecofeminismo, entendendo tanto a mulher como o homem como parte da natureza, e não a natureza como objeto, não a natureza como uma forma de exploração. Então, se a gente fosse fazer um paralelo, né, o que isso significaria, e usando aqui algumas metáforas, alguns exemplos que foram ditos, era como se ao movimento feminista, ao reivindicar
ao demandar o reconhecimento e a valorização não monetária do trabalho reprodutivo, tivesse como resposta a ampliação de um mercado de barrigas de aluguel, por exemplo, onde ao mesmo tempo se monetariza um serviço, não se reconhece o papel da maternidade, mas se reduz isso a um serviço, e ao mesmo tempo se reduz as mulheres de forma desqualificada na luta. Por exemplo, se diz que é simplesmente uma luta das mães, né? Como a Ilka trouxe pra gente esse exemplo, né? É a mesma coisa de que quando os índios no Xingu estão resistindo à construção da usina de Belo Monte, se fala, mas esses simples índios estão lá sendo entrave ao desenvolvimento. Ou seja, desqualificando toda a sua cultura, que também é um bem comum da humanidade, né? Uma forma de viver e de se relacionar com a natureza que precisa ser preservada. Ontem aqui no fórum, para usar um número que foi mais caro talvez ao movimento ambiental, o Pat Money do Grupo ETC usou uns números que dizem o seguinte: em 92, ao se reconhecer que o patrimônio genético, a biodiversidade poderia ser compartida e poderia ser propriedade daqueles países que já tinham ou registrado, ou reconhecido, ou levado o patrimônio genético para os seus países, para os jardins botânicos na Europa, e com todo esse processo desde 92, a gente já tem hoje que quase 25% da biodiversidade, ela já é mercadoria, ela já é patenteada, ela já é privatizada. E o que estaria em jogo, então, com toda essa agenda da Conferência da Rio+20, é que os restantes 75% é o que se está vindo buscar agora com a implementação da agenda da economia verde. Aí a gente vê assim que dentro dessa tentativa do fortalecimento das alianças e juntando, né, as pautas umas das outras, a gente se depara com diversos mecanismos, siglas e nomes que parecem complicados, como MDL, o RED, o pagamento por serviços ambientais. Até está bem explicado aqui no material produzido pela SOF, para a Marcha Mundial de Mulheres. Mas cada vez mais, quando a gente adentra, né, as comunidades, sejam urbanas, sejam as pessoas que vivem nas florestas, sejam os movimentos camponeses, e vê de que forma que essa implementação desses instrumentos de mercantilização e de financiarização da natureza estão se dando, a gente consegue muito claramente observar duas coisas. Esse avanço da proletarização da natureza e da desqualificação do ser humano que cuida da natureza, inclusive, né, e aí ressaltando esse papel também das mulheres. E a gente vê o quanto que, para tudo isso acontecer, é necessário a mão, o toque de Midas, que se fala, do Estado ou dos governos, para se fazer uma reforma nas leis, do tamanho do que a gente já viu em outras lutas onde o movimento feminista se envolveu, né? Se a gente fala da privatização dos serviços públicos, o que isso necessitou de aparato do Estado ou das instituições financeiras, as mesmas que impõem esse chamado modelo de desenvolvimento, né? Necessitou então de todo um ajuste estrutural neoliberal, uma reforma então das leis, que o Estado passou a ser um agente regulador do serviço da educação, do serviço da energia, do serviço da água, toda essa tentativa de privatização da água, né? E agora a gente está vendo a mesma coisa no nosso Estado brasileiro, mas em outros países também, na corrida por mostrar o serviço feito antes da Rio+20 na transição da economia verde. Então a gente está vendo ali a reforma do Código Florestal, tirar a proteção do Estado e liberar os bens comuns para serem mercantilizados. É dizer que políticas de gestão de áreas protegidas, de reservas extrativistas, não cabe mais ao Estado, porque o Estado é muito ineficiente. Então isso pode ser
liberado ao mercado em forma de concessões. E se criam leis, tanto vinculadas a esses mecanismos, que vocês podem ler uma lei que pode dizer respeito à Copa do Mundo, ou pode dizer respeito à proteção de florestas, ou pode ser a Lei Nacional de Clima. Mas o que todas essas leis têm em comum, elas criam uma ficção, que é um papel. Elas criam um commodity, elas criam uma moeda. Todas elas têm lá criação de uma unidade certificada de redução de emissão, criação de unidade certificada de iniciativa verde, do que quer que seja, e cria um papel que pode ser trocado nas bolsas de valores, né? E aí, quando a gente pensa também em todo esse processo de financiarização da cadeia alimentar, do alimento, né, que seria o primeiro bem comum, e a gente, dentro da discussão da soberania alimentar, vê o quanto essa financiarização e, ao mesmo tempo, concentração em poucas corporações do setor privado, o que isso criou em termos de crise alimentar, de preço dos alimentos e de desconexão, né, da realidade do território com aquilo que as bolsas de valores negociam. O nosso risco de estar com a nossa vida, cada dia que se vai ou ao supermercado, ou cada dia que se vai ao mercado local, ou cada dia que se faz as trocas de alimentos, está refém das instituições financeiras, dos bancos que especulam com esses alimentos. Bom, então, para dar um exemplo concreto do que a gente tem visto nessas conversas com as comunidades de todo o Brasil sobre esses instrumentos. Aqui nessa revista, Contra a Corrente, a gente tem umas cópias para distribuir, tem uma história que fala das comunidades caiçaras no litoral do Paraná, que eram comunidades que, pela sua forma de vida, tinham muita relação com a natureza, com a Mata Atlântica, né, que circundava, então, essas regiões, e que nunca teve a propriedade desse território. Esse território era comum, era um bem comum, e dali tirava seu sustento, tirava sua madeira para fazer a sua canoa, para então ir pescar, para coletar os frutos e ter a sua vida, né, da sua forma tradicional. E agora, pelos mecanismos da economia verde, que se tem aqui aquelas empresas muito poluidoras que não querem parar de reduzir a sua poluição, elas dizem que podem comprar créditos de carbono. Podem dizer que elas vão continuar emitindo poluição, mas o carbono armazenado numa determinada floresta, elas vão cuidar. Elas, as corporações do petróleo, vão cuidar do carbono que estão nas florestas. Se associam com organizações ambientalistas conservacionistas para adquirir uma área e emitir certificados de que aquele carbono daquela floresta não vai ser tirado de lá. E o que acontece com aquelas populações tradicionais que têm cuidado desse local? São criminalizadas. A polícia ambiental privada dessas organizações fiscaliza a sua vida e vê o que ela está fazendo. Como assim você está usando uma espécie nativa para construir a sua canoa? E aí o caiçara diz, mas eu sou uma espécie nativa. E esse conflito se coloca. Quando a gente ouve das comunidades em Manaus, por exemplo, onde comunidades extrativistas também são pagas a famosa Bolsa Verde, que é uma política social agora do governo Dilma, né? Bolsa Verde. Já que você presta o serviço de morar nessa floresta e cuidar dela, eu vou te pagar uma Bolsa Verde de R$50 por mês. Com a condição de que você você tem que cuidar deste carbono, não deixar ele ser colocado para a atmosfera. Ou seja, não mais fazer um roçadinho de mandioca, não mais fazer uma pequena queimada, abrir uma clareira, não mais cortar árvore para fazer a sua própria casa, o seu transporte. E aí o que está acontecendo é que aquelas comunidades que tinham uma vida tradicional migram para as cidades. E aí um depoimento das mulheres dizendo, agora o que adianta a gente ficar lá se a gente não tem mais o que a gente tinha, que era a nossa soberania alimentar. Agora, se a gente tem uma festa, um casamento e precisa fazer uma celebração para a comunidade, a gente não pode mais
ir lá caçar e conseguir uma queixada e servir para a comunidade. O que a gente vai fazer? Comprar frango congelado no supermercado? Então, e cada vez mais a gente vê que não só aquilo que era verde, que era bem comum, que era das comunidades, entra no mercado das bolsas de valores, mas as próprias pessoas entram no mercado. Quem tinha sua soberania alimentar, tinha água limpa, agora foi para a cidade, tem que trabalhar, tem que ser explorado, juntar dinheiro e comprar frango congelado no mercado. Outro exemplo é aqui da Copa do Mundo mesmo, aqui de Porto Alegre, a gente teve uma disputa muito grande no único terreno público que existia na cidade, um grande terreno público verde que existia na cidade. E estava em disputa no governo passado para vender esse terreno para especulação imobiliária, para a construção de eco-resorts, né? Eco-condomínios, de frente para o estádio, porque assim, de frente para o Guaíba, de frente para o estádio de futebol, ia ser um luxo, ia ser um bom negócio. E se conseguiu, à custa de muita mobilização de comunidades, 20 mil famílias que moram em vilas ao entorno dessa região, que há 30, 40, 50 anos tem justamente preservado que essa região pública ainda continuasse verde, apesar de estar lá em situação de sem regularização fundiária, reivindicando isso. Então essa mobilização dessas comunidades conseguiu parar esse processo de privatização. E agora, nesse novo governo, o que a gente tem? Promessa de regularização fundiária para essas comunidades. Mas com a condição de que aquilo que é verde nesse morro seja cercado, se passe uma linha entre as comunidades que estão aqui, aqui é cercado, aqui é verde e é do Estado. Sendo verde, sendo do Estado, também é uma forma de se capitalizar esse carbono, ou essa biodiversidade, ou o serviço da água, o que quer que seja que está ali. Então, cada vez a gente está vendo uma demanda que é do cuidado da natureza sendo respondida com a questão da barriga de aluguel, né? Que é desvalorizar a relação das pessoas com a natureza, seja das mulheres, dos homens com a natureza, como parte da natureza, e ao mesmo tempo respondendo com a monetarização, a financiarização, o reforço do sistema capitalista. Então, já esgotei meu tempo, mas a ideia era de reforçar a necessidade dessa conjunção das lutas, né, desse reconhecimento de que uma luta anticapitalista, seja ecologista, seja feminista, seja do campesinato, ela está num momento tão crucial de união quanto foram outros momentos históricos, por exemplo, de luta contra a alta, de luta contra o comércio, e da importância da gente conhecer esses mecanismos, conhecer essas formas de reprodução, seja a partir dos relatos das comunidades afetadas pelas falsas soluções essas, inclusive a nuclear, que é energia limpa, inclusive as hidrelétricas, que também são energia limpa e promovem crédito de carbono. Então a gente realmente se colocar, se posicionar frente a isso e criar essas formas, que eu acredito que a Patrícia vai trazer pra gente, as formas de recriar ou de valorizar economias que já existem, que elas não estão contabilizadas e que não estão à venda, que a gente consiga preservar essas formas de relação econômica que também são um bem comum nosso, preservar do sistema capitalista, preservar da proletarização da natureza, preservar da exploração. Obrigada. Obrigada. Que a Lúcia traz também um elemento importante que é o que a gente chama de ambientalismo de mercado, na qual algumas ONGs, e especialmente as grandes ONGs, se utilizam do ambientalismo para manter esse sistema que a gente vive, né? Sustentar e reforçar esse sistema capitalista que a gente vive, no qual é o sistema que degrada, que provoca todas essas questões que a gente luta